Pedro Santos tinha 22 anos quando conheceu Sara Oliveira na feira de Camaçari. Ela estava grávida de 6 meses, chorando num banco da praça. Pedro havia ido à cidade vender peixe com seu pai, seu Antônio, dono de uma embarcação respeitada da vila. Sara, com 19 anos, havia sido expulsa pelos pais evangélicos quando descobriram sua gravidez. O pai da criança, um rapaz de Salvador, desapareceu assim que soube da gravidez. Pedro se aproximou e perguntou se ela precisava de ajuda. Sara contou que era de família de classe média baixa de Camaçari. Terminara o ensino médio e trabalhava numa loja quando engravidou. Os pais a expulsaram com uma mala e R$ 50. Estava há 3 dias na rodoviária, sem saber para onde ir. Comovido, Pedro a levou para casa na vila. Sua mãe, Dona Conceição, acolheu Sara sem perguntas. A casa era simples: 3 quartos, sala, cozinha e quintal, com vista para o mar. A família vivia da pesca artesanal há gerações. Era vida modesta, mas digna, onde nunca faltava peixe fresco na mesa. Em dezembro de 2018, Sara deu à luz Maria Eduarda. Pedro acompanhou o parto, sendo o primeiro a segurar a bebê. Naquele momento, soube que amava não só Sara, mas a criança que seria sua filha para sempre. A comunidade acolheu Sara e a bebê naturalmente. Pedro e Sara se casaram em março de 2019, numa cerimônia simples na vila. Pedro tinha ensino fundamental, mas era conhecido pela honestidade e habilidade como pescador. Sara, com ensino médio completo, se sentia intelectualmente superior aos moradores. Pedro trabalhava no mar das 3 às 2 da tarde, garantindo vida confortável. Comida farta, casa bem cuidada e economias para emergências. Com o tempo, Sara demonstrou insatisfação com a vida simples. Reclamava que Pedro chegava cheirando a peixe, mesmo após banho. Dizia que o cheiro ficava impregnado e a incomodava profundamente. Questionava se Pedro seria pescador para sempre e se Maria Eduarda cresceria naquele lugar esquecido por Deus. Em julho de 2021, a prefeitura anunciou um resort de luxo próximo à vila. Para Sara, representou possibilidade de contato com um mundo mais sofisticado. As obras trouxeram Ricardo Mendes, de 38 anos, proprietário de concessionária em Salvador e investidor do resort. Era casado, pai de 2 filhos, elegante e falava sobre negócios que Sara achava fascinantes. Sara conheceu Ricardo quando Maria Eduarda se aproximou de seu carro importado na praia. Ele conversou com a menina, elogiou sua beleza e perguntou se morava na vila. Sara se apresentou, impressionada com sua elegância. Os encontros se tornaram frequentes, evoluindo para longas conversas sobre vida urbana, negócios e oportunidades. Ricardo falava de restaurantes, shoppings, teatros, um mundo que fascinou Sara. Em dezembro de 2021, Ricardo mostrou a Sara o canteiro de obras. Ela ficou impressionada. Piscinas, restaurantes, spa, marina para iates. Aquilo representava tudo o que sempre quis. Sofisticação, dinheiro, status. Ricardo elogiava constantemente sua beleza e inteligência, dava presentes caros, chocolates importados, perfumes, roupas elegantes. Em fevereiro de 2022, o relacionamento se consumou numa casa que Ricardo alugara na praia. Sara mentiu para Pedro, alegando ida a Camaçari, e deixou Maria Eduarda com Dona Conceição. O caso se intensificou rapidamente. Sara criava desculpas elaboradas sobre compromissos inexistentes, usando dinheiro doméstico para roupas íntimas caras e presentes para Ricardo. Durante os encontros, Sara se transformava. Roupas elegantes, maquiagem, perfumes caros. Ricardo a levava para restaurantes e hotéis que ela nunca imaginara frequentar. Em casa, tornou-se fria com Pedro, reclamando do cheiro de peixe, evitando intimidade e demonstrando impaciência com suas histórias do mar. Em maio de 2022,
Dona Conceição percebeu mudanças em Sara. Chegava tarde, perfumada, com roupas novas. Em junho, foi a Camaçari e viu o carro de Ricardo no hotel. Sara saindo com ele, beijando-se na porta. Confrontou a nora, que riu friamente e disse merecer mais que cheiro de peixe e conversa sobre maré. Em agosto, Pedro percebeu algo errado. Sara evitava conversar e parecia contar os minutos para ele sair. Decidiu fingir que saíra para pescar, mas ficou observando. Viu Sara se arrumar e sair alegando ida a Camaçari. Seguiu-a discretamente e a flagrou encontrando Ricardo, beijando-se antes de irem para a casa dele. Pedro coletou evidências por uma semana. Mensagens apagadas, roupas íntimas caras, gastos inexplicáveis. A confirmação final veio quando a seguiu novamente e a flagrou no hotel com Ricardo. Em setembro, confrontou Sara com todas as evidências. Ela tentou negar, mas ao ver as fotos, percebeu que não adiantava mentir. Então começou a rir na cara dele, debochada e cruel. Pronunciou as palavras que Pedro jamais esqueceria. Você realmente pensou que eu ficaria para sempre com um pescador fedorento? Você fede a peixe, Pedro. Tenho nojo de você, dessa vida miserável. Sara continuou com crueldade, dizendo que o casamento servira seu propósito, a tirara da miséria. Agora, Ricardo lhe oferecia o futuro próspero que merecia. Revelou que ele prometera deixar a esposa e torná-la administradora do resort. Sobre Maria Eduarda, disse friamente que a menina teria vida melhor como filha de um empresário rico. Pedro fingiu aceitar, dizendo precisar de tempo. Sara ficou aliviada, mas ele já planejava a vingança meticulosamente. Investigou Ricardo. Casado há 15 anos com Patrícia, 2 filhos, membro de igreja evangélica influente e associação empresarial que valorizava moral familiar. Pedro criou perfil falso e contactou Patrícia, fingindo ser investigador. Enviou todas as evidências do caso extraconjugal. Também enviou as provas para o pastor da igreja de Ricardo, sabendo que destruiria sua reputação. Procurou os investidores do resort e revelou que Ricardo usava verbas do projeto para financiar a traição, mostrando gastos suspeitos justificados como despesas de representação. O passo final foi expor Sara publicamente. Pedro organizou reunião na igreja da vila e, diante de todos, contou detalhadamente a traição. Mostrou evidências e repetiu as palavras cruéis de Sara. A comunidade ficou chocada. A vingança foi devastadora. Patrícia confrontou Ricardo no escritório, causando escândalo. Ele foi expulso da igreja e perdeu contratos importantes. Os investidores descobriram irregularidades financeiras, ele foi afastado do projeto e enfrentou o processo judicial. Teve que vender a concessionária para pagar dívidas. Sara se viu abandonada. Ricardo cortou contato, negando qualquer promessa. Perdeu o respeito da comunidade, sendo vista como ingrata, que abandonara bom marido por ambição. Pedro conseguiu guarda completa de Maria Eduarda por abandono materno. A menina escolheu ficar com quem considerava verdadeiro pai. Comunidade tradicionalmente unida ficou chocada com a revelação. A vingança de Pedro foi devastadora e imediata. No mesmo dia em que recebeu as evidências, Patrícia confrontou Ricardo no escritório de sua empresa em Salvador, causando um escândalo que se espalhou rapidamente entre os funcionários e clientes. Ricardo foi expulso da igreja que frequentava e perdeu vários contratos importantes com empresários evangélicos que valorizavam a moral familiar. Os investidores do resort abriram uma investigação sobre o uso inadequado de recursos do projeto e descobriram várias irregularidades financeiras. Ricardo foi afastado do projeto do resort e enfrentou um processo judicial por má gestão de recursos. Sua esposa pediu o divórcio imediatamente, levando os filhos e exigindo a maior parte dos bens do casal.
A reputação de Ricardo no meio empresarial de Salvador foi completamente destruída e ele teve que vender a concessionária para pagar as dívidas e os custos legais dos processos. Sara se viu completamente abandonada e humilhada. Ricardo cortou todo o contato com ela assim que o escândalo veio à tona, negando qualquer promessa de casamento ou de futuro juntos. Ela perdeu o respeito de toda a comunidade da vila, sendo vista como uma mulher ingrata que havia abandonado um bom marido por ambição. As outras mulheres da comunidade, que antes a acolhiam e respeitavam, passaram a tratá-la com desprezo e desconfiança. Pedro conseguiu a guarda completa de Maria Eduarda, alegando abandono materno e comportamento impróprio de Sara. A menina, que havia presenciado as discussões entre os pais, escolheu ficar com Pedro, a quem considerava seu verdadeiro pai. Sara teve que deixar a casa onde morava e se mudar para um quarto alugado em Camaçari, trabalhando como vendedora em uma loja de roupas com salário mínimo. A comunidade da vila se uniu em apoio a Pedro e Maria Eduarda. Dona Conceição assumiu os cuidados da neta enquanto Pedro trabalhava, e as outras mulheres da comunidade se revezavam para ajudar com as tarefas domésticas e os cuidados com a criança. Pedro foi visto como um homem honrado que havia sido vítima de uma traição cruel, e sua dignidade durante todo o processo foi admirada por todos. 2 anos depois, Pedro conheceu Joana, uma professora da escola municipal que havia se mudado para a região para trabalhar no projeto de educação ambiental com as comunidades pesqueiras. Joana admirava o trabalho tradicional dos pescadores e valorizava a simplicidade e honestidade da vida na vila. O relacionamento cresceu lentamente, baseado em respeito mútuo e valores compatíveis. Maria Eduarda se afeiçoou rapidamente à nova companheira do pai, que a tratava com carinho e paciência. Sara tentou se reaproximar de Pedro e Maria Eduarda várias vezes, alegando arrependimento e prometendo mudança de comportamento. Ela chegou a procurar a filha na escola, mas Maria Eduarda, agora com 6 anos, disse claramente que não queria falar com a mãe que havia abandonado ela e o pai. Pedro nunca respondeu às tentativas de contato de Sara, seguindo em frente completamente com sua nova vida. A frase que Sara pronunciou durante o confronto, "Você fede a peixe, tenho nojo de você", se tornou conhecida em toda a região como exemplo da ingratidão que recebeu a punição merecida. Pedro provou que, às vezes, a melhor resposta à traição não é apenas seguir em frente, mas garantir que a pessoa que te traiu enfrente as consequências completas de suas escolhas. A vida simples de pescador, que Sara tanto desprezava, se mostrou muito mais digna e valiosa do que toda a falsa sofisticação que ela buscava.